Cena 2, plano 1, take 2. Desculpa. Cena extra, plano 4. Foi. Cena 3. Cara de confusa, Kelly. Abaixa um pouquinho. Vai. Cena extra, plano 1, take 1. Isso, agora você pode ficar Sorri. Ganhando loteria. Cena 8, plano aberto, take 1. Meu Deus. Vai. Cena 3, plano médio, take 1. Vou dar uma olhada. Sorriso falso olhando pra Kelly. Cena extra, plano 2, take 2. Quando uma ou um jovem sai de internação e tem menos de 18 anos, ele só pode ser liberado na presença de uma pessoa responsável legalmente por ele. Cena 3, plano 2, take 2. Pedro foi liberado às 19 horas, durante a troca de plantão. Sua mãe já o aguardava na unidade há certo tempo, pois geralmente enrolam até liberarem, conferem documentos, conferem pertences, conferem o quarto, conferem. É a tortura derradeira. Nosso horário de trabalho é das 8 às 15 ou das 12 às 19, a depender das funções que exercemos. Eu fico geralmente no primeiro turno, porque a maioria dos jovens estudam de tarde e as aulas que dou são no contraturno. Mas a Thaís, minha colega do setor administrativo, faz o segundo horário, e no dia da saída do Pedro, ela também estava saindo do CASE. Da entrada do centro até a avenida onde se pega ônibus são 1,9 km, de uma rica de uma subida. Mas uma subida que, se você olhar para a rua de baixo, parece que vai cair para trás, se tentar subir com alguma mochila nas costas. A cidade é repleta de altas subidas, num todo aquela ali é uma das tantas. Cena 5, plano 2, take 2. Thaís, já pelas 7h40 da noite, saindo do trabalho de carro, passou pelo Pedro com sua mãe, a cerca de 3 km da unidade. Eles moram num bairro que fica a 8 km do CASE. A mãe veio a pé, os dois voltaram a pé. A passagem custa R$ 4,40 e multiplicando 3, 2 passagens dela e uma dele. O preço já daria R$ 13,20. Sei lá eu que se compra com 13,20 nessa cidade inflacionada até os dentes, mas ela com certeza deve saber o que fazer com o dinheiro. Fiquei pensando, como é que o Estado espera que o Pedro saia do tráfico, ramificação interna da organização da sociedade, que dá respaldo, respeito, dá a dignidade de ter o que comer e vestir aos integrantes? Se na ausência de Pedro enquanto preso, a mãe teve que caminhar sabe-se lá quantos quilômetros somente para visitá-lo. Fora o resto, fora todo o resto. Como diz o escritor da minha região, José Faleiro, eu entendo quem desiste. E olha, dou até razão. Em uma de nossas aulas, uma agente socioeducativa, figuras que observam todos os momentos de socialização das jovens, perguntou a uma aluna sobre a data de saída dela, se estava ansiosa para isso ou não, pois a menina demonstrava não sofrer o suficiente por estar presa, algo que notei ter intrigado a equipe de segurança. A jovem disse, tranquila, que o período estava leve e que sabia que ficaria em internação por no mínimo 1 ano e meio e que de nada adiantaria se desesperar. Outra aluna respondeu, dizendo que ficava mais nervosa, por não poder desligar o próprio chuveiro. Cena 3, plano médio, take 1. Controlar o tempo e a intensidade da ducha, pensar durante o banho, analisar seu corpo. Segundo ela, era algo que agora já nem saberia mais como fazer. Em 6 anos, entrando e saindo do sistema, não havia me dado conta que o Estado controlava o tempo de banho delas. É tão óbvio que me senti ingênua quando perguntei para a aluna como o esquema do banho funcionava. Ela me explicou que mais ou menos às 18 horas, elas todas entravam debaixo do chuveiro e em algum momento a água caía. E em outro momento, a água parava de cair. Pronto, simples assim. Soube ser 5 minutos o tempo de banho, mas também ouvi falar que varia de plantão para plantão. Depois de sair daquela aula, fui para o setor administrativo. No caminho, passo pelo espaço construído para as jovens receberem visitas. Enquanto caminhava, pensando ainda na minha impressionante demora para refletir sobre o banho, me deparei com os alunos do setor masculino.
recebendo visitas. Duas mulheres curiosas e carinhosas realizando verdadeira inspeção em um dos jovens. Deduzi serem elas, sua mãe e sua tia, pela semelhança física e pela aparente idade das duas. Além de saber, pela assistente social e o atende, que eram as únicas pessoas com que ele se comunicava. No outro lado do espaço, outro jovem também estava amontoado no colo de uma mulher, que lhe averiguava cada milímetro de território corporal. Tentarei descrever a cena que me comoveu. Eram duas mulheres de camiseta branca e calça cinza, uma delas conferindo a cabeça de um jovem careca, todo vestido de azul. A outra olhava e inspecionava atentamente as mãos e os braços do garoto. Elas o olhavam muito de perto, o cheiravam e o beijavam. Notei que, em uma pequena fração de segundos, talvez não mais que 10, havia presenciado amor dentro daquele lugar onde só havia percebido ódio. No mesmo espaço, porém afastado cerca de 2 metros, estava outro jovem e sua mãe. Ele de costas para ela, pelo visto recém-saído da posição de deitado no colo da mulher. Ele sorria enquanto ela colocava as duas mãos sobre a cabeça dele e verificava, tão de perto quanto com carinho. O que imaginei serem algumas linhas mais salientes que ocupavam a cabeça careca do garoto. Vi mais amor. Quase todos os dias que vou para o trabalho de ônibus, alguma mulher está dentro, vestida de branco e cinza. O complexo prisional estipulou esta regra e socioeducativo a acatou. Soube que é para facilitar o trabalho, da segurança de poder observar de longe quem é quem, dentro das unidades, privação de liberdade, ou é preso ou é visitante, de preso, ou é funcionário. Do ônibus, penso como vivem, onde vivem, quais são suas histórias que estão por trás delas e por dentro da prisão. Como dormiram na noite anterior, se dormiram, como tomaram seus cafés da manhã, se tomaram, se tinham o que comer em casa. Pensam em como que pagaram aquelas passagens caras, em como compraram vestes brancas e cinzas, na falta que a pessoa privada da liberdade está fazendo orçamentária e afetivamente. Cena 1, plano detalhe, take 3. Já vem devagar. Isso. Num dia em que fui entregar os documentos para ser contratada, tive que entrar no presídio. Também esperei o ônibus para voltar para casa e me sentei no ponto ao lado de uma mulher jovem, vestida de branco e cinza. Me disse que visitava seu marido, que havia sido preso fazia 8 meses. Segundo ela, ele pede emprego todos os dias lá dentro, mas o setor responsável o enrola. Ela contou achar que precisavam de mais tempo de prisão para conseguir trabalho por lá ou indicações de internos para isso. Me contou também que morava na zona rural da cidade e que precisava de um ônibus que a deixasse no terminal exatamente em 30 minutos para que conseguisse pegar o segundo ônibus e viajar mais 50 minutos até a sua casa. Se perdesse, teria que tomar outra condução que a deixaria 3 quilômetros mais longe de sua casa do que a primeira. Ela realiza esse trajeto 2 vezes por semana e me disse já estar acostumada. Outro dia, de dentro do ônibus, passei por uma senhora de cabeça branca, vestindo branco e cinza, sentada em uma mesinha de uma padaria. Ela tinha muitas folhas na mesa e o olhar mais triste que presenciei naquele dia. Dentro do administrativo do CASE, as paredes que dividem nossos setores são daquelas repartições de PVC, em que se ouve todo de uma sala para outra. Um dia ouvi a ligação de uma pessoa para uma das assistentes sociais. Minha colega da assistente social dizia para alguém que soube depois ser a mãe de um dos jovens que o serviço da defesa pública era daquele jeito mesmo, que elas funcionárias não conseguia fazer mais do que já havia feito. A mãe, pelo que eu entendi, reivindicava o período de internação do jovem. Segundo ela, muito alto para infração. A colega respondeu que sabia, mas que não podia fazer nada, pois não havia um código penal para adolescentes. Ainda bem que não, pensei eu, era só o que me faltava, e que a juíza da cidade era dessas de deixá-los de molho mesmo. Quando acho meu trabalho ruim, sou lembrada quase imediatamente que existem muitos piores dentro do sistema. Ofícios que parecem mais fadados ao desânimo e à impotência do que o meu.
como os das figuras de assistentes sociais, que passam majoritariamente seu tempo dando falsas esperanças e explicações aos familiares das jovens para amenizar as confusões. Elas também se incomodam ainda a esperanças. Isso só me dá mais vontade de buscar aliadas de denúncia, para que esse estado de coisas um dia acabe. Sozinha, sei que pouco ou nada sou capaz de fazer, mas com ampliações e denúncias e vindas do dentro do sistema, talvez, quem sabe, a justiça encare essa juventude como também vítimas de precariedade do sistema socioeducativo.